Olá, seja bem-vindo a mais um Café em Prosa Podcast. Esse aqui é o podcast voltado aí para os setores de cafeicultura e principalmente os nossos queridos cafés especiais. Hoje, um episódio comemorativo, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre os bastidores da comunicação na cafeicultura. Afinal de contas, né, hoje é dia 7 de abril, o dia aí em que se comemora o Dia do Jornalista. E para comemorar, né, essa data tão especial para quem faz comunicação, a gente convidou aí as pessoas que fazem parte dos bastidores da comunicação na cafeicultura. Mas antes da gente iniciar o episódio de hoje, trazendo aqui, como sempre, a minha colega Virginia Alves. Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. Estou muito feliz em fazer esse episódio. Deu certo, uma ideia que nós tivemos aqui nas reuniões de pauta aqui do NA. E a gente tem gente muito boa para conversar com a gente hoje, gente importante de peso e que para o produtor entender, né? Para as informações que a gente publica chegarem até vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo com esse mercado, a ponta do lado de lá é justamente esses caras que a gente vai conversar hoje. E nesse episódio de hoje, então, temos aqui o Paulo André, representando aí a área de comunicação da Secafé. Erickson, obrigado, Virgínia. Eu sou o Paulo André Kawasaki, atualmente gestor de comunicação do Secafé, e a gente também presta assessoria para a BSCA, que trata dos nossos cafés especiais, né? E para a Bix também, que é o pessoal da indústria de café solúvel. E na sequência, quando a gente fala em notícias agrícolas, né, Erickson, a gente fala em Cochupé, não tinha como fazer esse episódio sem falar com a Cochupé, porque a Cochupé é um grande parceiro de longa data, notícias agrícolas em ano comemorativo, 25 anos, e nesses 25 anos a gente tem a Cochupé com a gente, então por isso a gente está aqui hoje com o Jorge Florencio, conhecido do produtor de café de todo o setor. Jorge, obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Obrigado, Virgínia. É um prazer estar aqui com o Paulo, Murilo. Sou Jorge Florencio Ribeiro Neto, executivo de comunicação aqui da Cochupé. Prazer estar com vocês. Temos também aqui o Murilo Martins, da área de comunicação da Cocapec. E é Erickson, Virgínia, obrigado pelo convite. Prazer falar com todos. E temos que fazer também aqui uma menção honrosa, né, para a Deiviana Tavares, lá da Minasul, que infelizmente, né, teve alguns problemas familiares, né, problemas pessoais, e não conseguiu estar aqui conosco, mas fica aqui o nosso grande abraço, né, nossa dedicatória para todo o trabalho que a Deviana faz, esse trabalho tão especial que ela faz, e a excelência, né, do trabalho da Minasul aqui, né, que está sempre em parceria aqui conosco aqui no site. Muito bem, amigos, deixo aqui então a palavra para dar início aos nossos trabalhos com a Virgínia Alves. Bom, vamos prosear então, falar um pouquinho sobre café e de comunicação. E eu queria conversar esse bate-papo com o Jorge. Porque, como eu disse, né, a gente fala muito de café, e se a gente fala em café no Notícias Agrícolas, tem a Cochupé. Jorge, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, nesses anos que você tá na liderança da comunicação aí da Cochupé, como é que você tá vendo esse processo de evolução na comunicação com o produtor? Como é que foi pra você começar esse trabalho e qual que é a sua linha do tempo que você faz aí quando conta a sua história junto na comunicação da maior cooperativa de café do mundo? Então, em primeiro lugar, a Cochupé esse ano está completando seus 90 anos, né? Começou aqui a sua história em Guaxupé em 1932. E eu diria o seguinte, que essa questão que diferencia as cooperativas das empresas comuns, né? Nós somos uma sociedade de pessoas. O cooperativismo, na sua essência, é diferente um pouco da sociedade capital, da sociedade... E pelo fato de ser uma sociedade de pessoas, essa questão da comunicação acaba virando algo intrínseco, né? Então, comunicação está no DNA das cooperativas. É preciso que haja uma comunicação constante, muito segura, muito confiável,
com esse grupo de cooperados, associados, para que a cooperativa prospere, para que ela tenha fidelidade, para que ela tenha êxito. Então, acho importante fazer esse preâmbulo para dizer que a comunicação ela faz parte assim do dia a dia do cooperativismo nessa relação de negócio, mas de afinidade, de intimidade, de assistência técnica, de informação com o cooperado. Eu vejo isso com muito bons olhos, né? Dentro desses 50 anos desses 90 anos de Cochupé, a gente tem um jornal chamado Folha Rural, que no ano passado, aí, em 2020, aliás, que ele é de 1970, ele completou 50 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que os bons veículos, os bons modelos, e se é que a gente pode falar que os modelos mais antigos, né, como é o caso do jornal escrito, o caso do rádio, a própria televisão, né, eles se mantêm firmes. Né? Agora, o que eu acho muito bacana, e aí talvez a revolução, é o que a gente tem de novo. Toda essa chamada multiplataforma, as redes sociais, né? Hoje a gente tem essa ferramentinha do Zap para conversar com o produtor no dia a dia. Então, assim, eu acho isso fantástico. A minha história na cooperativa, eu também já estou aqui há 40 e poucos anos, né? Eu digo assim, que essa evolução é muito bacana, né? E hoje a gente tem essa combinação, né, dos modelos antigos, um jornal que sobreviveu a toda essa mudança, mas eu acho muito bacana, eu gosto muito dessa ideia da comunicação no formato de multiplataformas, isso é muito bacana, e tem nos trazido assim, ferramentas importantíssimas para a nossa comunicação com o cooperado, com o mercado no dia a dia. Pois é, acho que é exatamente sobre isso que eu gostaria de abordar com o Paulo André, já que além da multiplataforma, né, toda essa questão da comunicação, né, tá em diversos canais, a gente precisa se comunicar também com pessoas diversas, né, há um multinível de comunicação aí. O que isso significa? A gente precisa conversar com diversos elos da cadeia, indo desde o produtor rural, passando pelos baristas, enfim, até chegar ao consumidor final. Pessoas diferentes, que pensam diferentes, de formas diferentes, né, que estão em pontos diferentes da cadeia, ou seja, possuem diferentes percepções da cafeicultura, né? E acaba ficando a cargo aí da comunicação encontrar elos e conexões, né, para que essas pessoas compreendam o todo, né, que é a cafeicultura. Mas é muito difícil, né, encontrar esses pontos de ligação, esses elos. Então, Paulo André, como é que a gente faz para encontrar nessas conexões entre o urbano e o rural? Qual que é o caminho das pedras nesse sentido? Primeiro, feitas as apresentações, de falar que é um prazer reencontrar, ainda que virtualmente, o Jorge e o Murilo também. Deixar aqui um beijo grande para a Deviana, que é outra profissional competentíssima, mais uma mulher evidenciando a capacidade no mercado de trabalho. E eu acho que as portas devem estar sempre abertas, não por serem apenas mulheres, mas por suas competências, né? Erickson, em relação ao seu questionamento, digamos assim, não apenas os profissionais de comunicação, mas todos os stakeholders da cadeia produtiva hoje. Aí eu cito indústrias, cafeterias, produtores, o quanto fundamentais são as nossas cooperativas, também representadas aqui pela Cochupé e Cocapec, com o Jorge e com o Murilo, para fazer costumo chamar de interligação. Não basta apenas nós, da comunicação, ou dos setores de comunicação, estruturarmos um material interessante, atrativo e colocarmos para fora. A gente precisa de um pouco de envolvimento e engajamento de todos, né? Por mais que a gente veja os meios de comunicação atualmente, como o próprio Notícias Agrícolas tão bem desenvolve, é uma plataforma que, se pensar, a gente une tudo no Notícias Agrícolas, né?
A gente tem a parte impressa, a gente tem a parte televisiva, tem os podcasts, que já vinculando a questão de rádio e áudio, né? Então, não basta apenas fazer esse trabalho bem feito, a gente precisa conseguir, que eu acho que é o cerne da pergunta que você me deixou, é unificar, engajar todos os stakeholders da cadeia produtiva para que a gente consiga chegar a esse consumidor final. Aí eu faço menção também a vocês aqui ao trabalho muito bem feito que desenvolve do Conexão Campo Cidade, né, que é uma ideia fantástica para tentar fazer com que se chegue mais ao urbano as coisas do rural, do campo, né? O Brasil é uma referência em produção mundial, não apenas em café, mas no nosso caso especificamente de café. A gente tem sustentabilidade, tem respeito absurdo à legislação, ao social, ao meio ambiente, e isso nem sempre é levado ou se chega como deveria chegar à ponta final. Internamente, aqui no Brasil, também como no exterior. Então, esse é um grande desafio. É não apenas a gente fazer o nosso trabalho institucional, estruturar uns trabalhos atrativos, interessantes, que gerem essa atratividade, com perdão da redundância, mas a gente ter o engajamento de todos para que se tenha uma capilaridade maior, para que se chegue onde a gente almeja chegar de fato. E Murilo, eu queria entender, o Jorge trouxe como é que é essa relação com o cooperado para a Cospé, e eu queria entender como é que se trata isso quando a gente fala na região da Alta Mojana, né? É uma região importante de produção, que tem cafés aí de excelentíssimas qualidades, e a gente vem acompanhando também que vocês cada vez mais têm trabalhado nessa promoção de imagem, assim como os outros elos da cadeia, né? Como é que é esse trabalho aí na comunicação interna de vocês? Sem dúvida, Virgínia. Bom, é um desafio. Quando eu entrei aqui na Cocapec há 10 anos atrás, a questão de mídia impressa era o carro-chefe, e ao longo desses anos, rapidamente ele foi se transformando, mas eu concordo muito com o Jorge na questão desse equilíbrio, né? Que esses dois estilos de mídia, ele consegue caminhar juntos e atingir o nosso público, né? Então, é realmente um desafio para a comunicação. Precisa estar muito atento a essas novidades, como que utiliza essas ferramentas, a linguagem que está sendo utilizada e, principalmente, aí linkando com o que o Paulo falou, atento ao nosso público-alvo, né? Porque não adianta nada a gente utilizar a ferramenta certa se a nossa linguagem e ele não está utilizando. Então, a gente tem um trabalho muito intenso, né, de análise aí de linguagem, de mídia, né, o que o pessoal está aceitando, que tipo de conteúdo ele está recebendo. Então, a gente está sempre antenado aí nessas modificações, né, porque o público vem se desenvolvendo, aquele que era criança lá 10 anos atrás, ele já está tocando junto com a família a propriedade, então ele já está dentro da cooperativa e a gente também precisa falar com ele. Da mesma maneira, a gente não pode perder eficiência com os mais velhos, né, os que fundaram a cooperativa, que estão na cafeicultura há muitos anos, ele também precisa ter informação. E mesmo esse público, ele já está usando a tecnologia, então o caminho é talvez o digital, mas a linguagem para esse público um pouco mais tradicional precisa ser diferente, mesmo dentro do ambiente online, do ambiente digital. Então, assim, é um desafio constante que a comunicação tem, é algo que a gente está em busca sempre de novidades, de eficiência, de análise, de verificação se está chegando a informação. A gente fez uma pesquisa agora recente, um dos pontos foi sobre a comunicação, né, qual meio que ele utiliza, e me surpreendeu de uma maneira positiva, ainda feliz, que dentre os vários meios que a gente tem, a nossa revista, que é impressa, né, semelhante à Folha Rural da Cospé, ela está o terceiro meio que ele utiliza, né? Então, eu fico muito feliz que foi nela que eu iniciei aqui a minha jornada na Cocapec. Então, eu tenho um apego muito grande, né, pela revista Cocapec. Sou defensor de manter ela ainda impressa, que eu acho que o nosso público ele precisa dessa ferramenta dessa maneira, da informação chegar para ele dessa maneira, e eu tenho certeza que ela ainda está nessa colocação porque ela está impressa.
Se ela fosse exclusivamente online, provavelmente ela não estaria nesse posto. Então, eu acho que as mídias elas podem caminhar em conjunto, né? O importante é que o profissional esteja atento aí nessa questão do conteúdo, linguagem, para realmente atingir o público, né? Se você não conhecer seu público, a forma que ele atua, a comunicação não acontece, né? Então, é um desafio constante aí que a gente tem o prazer em desenvolver, com certeza. Vale ressaltar aqui, então, né, para complementar um pouco o que os nossos colegas estão falando, que existem duas grandes formas de comunicação, né? A primeira delas é essa comunicação hard news, que é o que a gente faz diariamente aqui no Notícias Agrícolas, né? A gente precisa estar sempre atento ao que está acontecendo, né, para relatar o fato no momento que ele acontece, né? É uma comunicação mais imediata, tanto que a todo momento a gente está trazendo aqui, né, os levantamentos de mercado, né, das principais commodities, os acompanhamentos das safras, enfim, tudo isso engloba o hard news, que é realmente trazer a notícia no momento em que ela acontece. Mas há uma outra grande área da comunicação, né, que é a comunicação interna, né, que é a comunicação que os nossos convidados aqui acabam realizando. E aí acaba envolvendo todo um endomarketing, né, que é o trabalho feito dentro de cada uma das instituições, das empresas, enfim. Ou seja, é preciso, né, quando a gente fala dessa comunicação empresarial, é preciso instituir toda uma cultura que envolve as diversas pessoas que estão dentro, né, dessa instituição, seja uma empresa, seja uma cooperativa. Todas as empresas que estão inseridas na comunicação empresarial precisam falar uma mesma linguagem, né? Senão não existe comunicação se todas essas pecinhas não estiverem falando uma mesma língua. E para que haja uma compreensão disso, né? Vamos passar a bola para o Jorge, porque a gente quer entender, né? A, a cooperativa, né? A Cochupé, aqui no caso, tem toda essa tradição, tem uma longa história dentro da comunicação, inclusive. Então, na sua experiência, né? Como que a história da cooperativa, a história da Cochupé, a história da comunicação, nessa criação da cultura da comunicação dentro da Cochupé, o que isso tem a nos ensinar como comunicadores? Bom, acho que o tema assim é muito profundo, muito interessante, e eu começaria pelo desafio e responsabilidade do conteúdo, né? Hoje, quando a gente está pensando em públicos-alvo, você está trabalhando com o consumidor, com o público interno, com o cooperado, com o fornecedor, a gente tem que ter uma exata noção de como é o comportamento e a demanda, a necessidade de conteúdo desses públicos. Então, eu costumo dizer que o que a gente não consegue vender internamente, ou seja, aquilo que a gente não consegue vender para o nosso público interno, para o nosso funcionário, colaborador, a gente não vai vender para ninguém, né? Então, eu sempre digo isso. E esse é o papel importante da comunicação, né? Não é de convencer ninguém de nada, não é de colocar nada na cabeça de ninguém, não é de doutrinar ninguém. Mas eu acho assim que a responsabilidade, né, de levar informação de qualidade, e eu falo, a gente trabalha com hard news, a gente trabalha muito com endomarketing, né? Hoje, eu falo assim, tem uma responsabilidade maior ainda na comunicação, porque a gente está levando muita informação técnica via comunicação, né? Você está ensinando para o cooperado de ESG, você está falando para o funcionário de código de ética, de responsabilidade social, de questões ambientais.
E eu acho que isso aí hoje é a grande responsabilidade da comunicação e é o grande desafio nosso, e eu acho que é aí que faz a diferença, né? Eu costumo dizer o seguinte: existe uma coisa que é a opinião, todo mundo tem, é livre, cada um fala do jeito que quiser e entende do jeito que quiser. O outro é conhecimento. E quando você, via comunicação, via mídias, qualquer que seja, você se propõe a levar conhecimento, aí a responsabilidade fica muito maior. Aí é preciso entender com que público você está falando, você precisa entender que informação você está levando, que reflexos e que influência isso pode ter. Então, eu acho que essa hoje é a grande responsabilidade e é o grande desafio nosso, passando pelo público interno, pelo público externo. Hoje, a nossa relação com o público internacional, que é fortíssimo, a Cospé vende café para mais de 50 países no mundo e o contato, a relação de comunicação com esse mundo todo é muito frequente. Então, eu acho que aí vem muito pertinente a pergunta e a resposta fica nessa questão da responsabilidade de entender o que você vai falar, para quem que você vai falar e a responsabilidade desse conteúdo. Eu acho que por isso que está se criando, né, os especialistas, né? Às vezes você começa a entender, fala assim, eu tinha um presidente na Cospé, né, que ele falava assim: eu hoje preciso escutar o Notícias Agrícolas, porque eu sei que de lá vai vir uma opinião bacana a respeito de um determinado tema ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que assim, essa especialização da mídia e esse movimento de comunicação das corporações, né, e sejam elas cooperativas, empresas, a gente já está vendo o banco criando os seus canais de comunicação, nós estamos vendo construtora, a gente vê todo mundo, e aí é bacana, porque você está escutando algo, você está consumindo uma informação de um especialista. Isso eu acho muito bacana. Então, a responsabilidade, além do público externo, além do público interno e do comunicação, simplesmente o hard news, nós também estamos levando informações técnicas para a produção, para comportamento, para esse novo mundo de exigências aí em relação à questão socioambiental. Então, eu acho assim que a responsabilidade do conteúdo aumentou absurdamente e nós temos que ter cuidado com isso. E para complementar a fala do Jorge, para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, eu vou muito em linha com o que o Jorge está falando, porque experiência própria, quando eu comecei a assumir o mercado de café aqui no NA, quando eu cheguei, eu não entendia nada de café. Isso é uma realidade, para mim foi uma novidade. E para eu entender do que a gente estava falando, com quem a gente estava falando e como essas pessoas recebem o nosso conteúdo, eu precisei justamente entender como é que funcionam todos os elos da cadeia, né? Esse é um aprendizado que eu tô tendo ainda diariamente, não sei tudo, acredito eu que a gente tem evoluído bastante, mas essa questão da responsabilidade, ela pesa muito, né, Jorge? Quando a gente fala, por exemplo, em uma informação que a gente vai passar para o produtor, e não só para o produtor, para o mercado de forma geral, quando a gente está passando uma informação que vem da Cospé, quando a gente está passando um número que vem do Secafé, da BSA, quando uma informação da produção de café da região de Franca, porque é isso justamente, eu acho que é isso que você falou. A gente sabe o que a gente está falando, mas a forma como as pessoas vão receber isso para o nosso meio, para o nosso mercado, ela é muito importante e faz muita diferença quando a gente transfere essa informação, né? Realmente, quando eu comecei a fazer o mercado de café aqui, essa foi a minha orientação, a minha primeira orientação do Daniel e do Alex. Falou, a gente precisa informar o produtor, contar tudo o que está acontecendo, mas com muita responsabilidade, porque tem muita gente que assiste a gente, né?
E eu queria que os três falassem, na verdade, o Jorge pode ser o primeiro para concluir o raciocínio. É isso mesmo, né, Jorge? Você acha que é por aí? A gente entende como o café funciona quando a gente consegue fazer a ligação com todos os elos da cadeia, entendendo principalmente a importância que esse mercado tem? Sim, eu acho que é muito importante a responsabilidade na comunicação, a responsabilidade na qualidade do conteúdo e, de novo, a opinião, todo mundo tem direito. A gente não pode jamais, em qualquer momento, tolir a liberdade de expressão e de opinião. Agora, é lógico, né? Existe opinião e existe o conhecimento. E quando você coloca essa posição de que a responsabilidade é muito grande, porque quando você fala de um número, quando você fala de uma previsão, isso vai mexer com o mercado, isso vai mexer com valores, isso vai mexer com eventualmente negócios, então essa responsabilidade tem que ser muito grande. E aí eu volto na questão do conhecimento. Quando a gente vai levar uma informação para Notícias Agrícolas ou para qualquer outro veículo, a gente vai estar baseado em dados, a gente vai estar baseado em pesquisa, a gente vai ter pensado sobre isso, refletido sobre isso e estudado sobre isso, e muitas vezes a gente tem suporte de uma equipe técnica muito, muito preparada, né? Então, é isso, Virgínia. Vou falar assim, é muito gostoso hoje a gente ter essa possibilidade, né, essa condição de falar assim, eu vou ouvir tal especialista em tal assunto, porque ali eu sei que tem coisa com base de dados, com pesquisa, com levantamentos assim, com ciência, né? Eu acho isso muito bacana. E eu acho que é disso que a gente tem que tomar cuidado, porque essa abertura toda que teve de mídias e de plataformas, a gente não pode negar que tem muita coisa ruim também, né? Tem muito Sim. palpiteiro, tem muito curioso. Então, eu acho que assim, é preciso separar o joio do trigo. De novo, todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar, e isso eu acho muito saudável, essa liberdade é muito saudável. Mas, eu falo assim, as decisões precisam ser tomadas baseadas em conhecimento. Eu acho isso importante. Murilo? Virgínia, minha trajetória acho que foi muito parecida com a sua, né? E esse conhecimento não tem fim, né? Então a gente está sempre se atualizando, aprendendo, vendo coisas novas. Então, um profissional de comunicação ele tem sim que ir para o campo, ele tem que conhecer o processo produtivo, ele tem que ver as dores dos produtores, né? As alegrias, tem que falar com o agrônomo, tem que entender de colheita, tem que entender de doença, de praga. Depois, na outra ponta, a questão comercial, a relação com as instituições como o Secafé e a BSCA, a CNC, enfim. Ele tem que ter essa visão, né, abrangente aí de toda a cadeia, né? Senão o profissional ele não consegue fazer o trabalho dele. Que aí ele tendo essa carga de informação, é isso que o Jorge falou, ele vai ter a responsabilidade porque ele tem uma bagagem, né? Ele tem ali algo na retaguarda dele para transmitir qualquer informação de uma maneira segura. Muito importante estar muito alinhado com a direção da gestão da cooperativa, que aqui é o meu caso e do Jorge, né, para entender qual que é as estratégias, como que é a maneira que pensa, ouvir esses especialistas falarem na hora de apresentar a empresa em alguma reunião, seja de uma maneira simples, mas você vai captando essas informações e vai guardando com você, né? E aí é um outro desafio, principalmente quando a gente lida com a imprensa, principalmente quando não é a imprensa especializada, que, né, tem uma informação talvez de uma maneira ainda superficial e já vem com uma opinião já pré-definida, e a gente precisa desmistificar isso com eles. Então, está aí o profissional com essa carga, essa bagagem que ele precisa
apresentar, explicar para esse outro profissional como as coisas são, como elas realmente são, né? Porque ali a gente está colocando a nossa empresa, a imagem da nossa empresa diante do público em geral. E aí tem um outro desafio, né? Porque principalmente por a gente conhecer muito, né, do processo, dos elos, talvez para a gente está muito óbvio aquilo que a gente está falando. E aí, será que a nossa mensagem, para quem, né, talvez não tem tanto conhecimento, está chegando da mesma maneira? Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? Que nem sempre o que a gente está falando para a gente está muito claro, mas para o outro, talvez não. Então, isso sempre avaliar, ponderar, né, e atento ao público-alvo, que isso é a premissa da comunicação para que ela aconteça de uma forma completa, né? Então, acho que seria essa análise. Kawasaki? O Jorge e o Murilo resumiram muito bem o cenário, né? Pegando o gatilho do termo que o Murilo usou e puxando a sardinha para o nosso lado, a gente está fazendo referência ao Dia do Jornalista, né? A questão de responsabilidade citada pelo Jorge, o comprometimento, eu acho que vincula completamente com a expressão que o Murilo usou, que é o profissional de comunicação social. Essa formação, diferente dos formadores de opinião que existem hoje, como o Jorge bem disse, não tem que se cercear a opinião de ninguém, todos têm direito a ela, desde que não seja um crime. Obviamente, a liberdade não pode se confundir liberdade de expressão com crimes, né? Mas eu acho que todos têm direito à expressão, sim, mas nós, profissionais de comunicação, a gente tem, por essência, por formação, esse ponto de ter responsabilidade e transmitir conhecimento de maneira responsável também, né? Desde de garimpar cenários, desde apurar as informações, seja o esclarecimento de informações que nos chegam a gente enquanto assessoria institucional hoje, né, da maneira que chega ou deturpado ou correto, a gente levar adiante da forma correta, ou mostrar o caminho para essa informação deturpada para passar a ser transmitida de maneira correta também. Então, acho que você resume isso, eu não vou nem me estender muito, porque o Jorge e o Murilo deram uma aula falando aí a respeito do cenário, mas eu acho que esse é o grande ponto. Os profissionais da comunicação têm essa importância, têm essa relevância, seja em cooperativa, seja em órgãos públicos, seja em entidades privadas. A gente tem essa função de, além de transmitir uma imagem de conhecimento profissional responsável, de apurar o que chega até a gente e mitigar impactos negativos que isso possa ter sobre nossas imagens. E isso a gente fala, aí pensando como BSCA, Bix e Secafé, onde eu estou atualmente, impactar a imagem de Brasil, inclusive. A gente vê muitos absurdos hoje, citados na imprensa internacional, de países que têm interesse, sim, né, a gente, exclusos por trás, vamos usar um terminho um pouquinho mais forte, de denegrir a imagem do nosso café, e vincular a cafeicultura brasileira ao desmatamento da Amazônia. Isso é algo surreal, né? Então, tudo isso são desafios que a gente enfrenta, e a gente tem que estar se reinventando, sempre aprendendo, como o Murilo e o Jorge bem citaram, se renovando, buscando as plataformas, as formas de comunicar, a que público comunicar, qual tipo de linguagem utilizar. Então, é isso, é o resumo que o Jorge e o Murilo, resumindo o que o Jorge e o Murilo citaram, eu acho que esse é o grande ponto, evidenciar a necessidade e a importância dos profissionais de comunicação nesse sentido também. Bom, Paulo André, eu quero, né, explorar um pouco mais, né, sobre essa questão da responsabilidade e como outros países enxergam o agronegócio brasileiro. Né? Ao longo da quarentena eu tenho estudado muito sobre linguística e eu percebi alguns padrões, né, nas línguas anglo-saxãs e línguas asiáticas, que são línguas muito concretas e não tem muito espaço para interpretação. Né? Quando você transpõe, por exemplo, a língua portuguesa, que é uma língua latina, e ela é muito mais maleável com relação à interpretação. E aí você faz um trabalho, né, com instituições que está presente em diversas partes do mundo, que precisa ter relações com diversos países. Né? Como que a gente transpõe, né, nossa língua portuguesa para a língua desses outros países, para que não haja desentendimentos, né? Para que esses países consigam ter uma percepção melhor aqui, né, com relação ao agronegócio do Brasil. Eu não vou nem falar que seja tão hercúleo quanto a tradução da Bíblia para diversas línguas, que ali é uma tarefa mais absurda que se pode ter sem gerar discrepâncias.
Mas, por exemplo, o Secafé, apesar da fluência do nosso board, do presidente, da diretoria, das nossas gestões, todo o material nosso que a gente trabalha, conteúdo traduzido para outras línguas, seja espanhol, inglês principalmente, ou quando a gente tem ação pontual, como foi agora recentemente com China e Austrália, todo esse material a gente contrata uma empresa especializada. A gente não faz por conta própria para exatamente não incorrer nesse equívoco, nesse erro. Falamos inglês, somos fluentes em inglês, a gente pode cometer exatamente esse equívoco de linguística que você bem citou, da origem. O próprio inglês é uma língua anglo-saxã também. Então, ele não tem essa flexibilidade como nós temos. Ela pode gerar interpretações equivocadas. Então, para evitar esse tipo de equívoco e tentar passar da melhor maneira correta a mensagem, a gente trabalha com escolas e profissionais de tradução. Eu tenho mais uma pergunta para fazer e eu gostaria que os três falassem de novo, porque é o seguinte, a gente já falou dessa transformação da comunicação, né, do papel para o site, para as mídias sociais. Eu sou uma jornalista, eu trabalhei em jornal impresso, então eu também sou apaixonada em ter o material na mão, mas eu também sou a doida da rede social, né, então a gente fica ali naquele meio. E quando a gente fala em mercado de café, pessoal, a gente está falando num mercado que ele por si só é muito volátil e tem muitos fatores que justificam esses preços indo e subindo. Nos últimos 2 anos não preciso nem falar, que foi uma loucura mesmo. Mas o que eu queria saber de vocês é o seguinte, esse imediatismo das informações que a gente tem hoje, principalmente em mídia social. Exemplo claro e recente, quando teve a geada, né, que as imagens pipocaram. E aqui no Notícias Agrícolas eu falei, calma, a gente tem que sentar e entender o que aconteceu e a extensão disso antes de soltar. Mas a gente sabe que hoje a gente não consegue ter muito controle, né? Faço parte de uma mídia setorizada, então eu consigo ter isso. Eu tenho acesso a vocês, que são as fontes confiáveis que a gente tem no mercado, mas algumas mídias pode ser que ainda não tenham, principalmente as não setorizadas, né? A grande mídia. Esse imediatismo, como é que ele pode, de certa forma, influenciar na nossa comunicação do setor cafeiro, principalmente quando a gente fala em episódios climáticos como esse, como foi a geada, né? A seca, ela foi se estendendo, mas a geada aconteceu e eu sei, vocês sabem que a gente precisava esperar 3, 4 dias para ver como é que ia ser depois do sol, mas muita gente não sabe disso e aí pipocou, foi aquele bombardeio de informações. O que vocês acham disso, de imediatismo na hora de comunicação hoje em dia? Pode começar, PA, você que já está aí na linha de raciocínio. Eu já vou até pedir desculpa para interromper, que a parte da geada, quem viveu com muito mais afinco foram o Murilo e o Jorge por estarem em loco, né? Mas a questão de... logístico. Sim. O grande ponto, Vicky, eu acho que volta tudo naquilo que a gente falou sobre a responsabilidade, né, de se profissional de comunicação, de se apurar o fato, né? Rede social é uma maravilha. As pessoas que a usam de forma equivocada que são o grande terrorismo que a gente convive, né? E esse pessoal faz muito mais barulho do que as pessoas corretas, vamos dizer assim. E esse pessoal faz tanto barulho que aí que eu falo, quando não entra o lado profissional, do profissional de comunicação, do jornalista, dos departamentos, dos veículos não setoriais e especializados, é que eles tomam essa parte pelo todo. E quando se toma parte pelo todo, é o maior equívoco que se pode ocorrer. Retomando o ponto da volatilidade que você bem mencionou, vamos supor que uma agência internacional pegue essa parte pelo todo, dê uma notinha. Isso já impacta o mercado. O mercado nosso é sedento por especulações. Qualquer uma que vier, ele vai flutuar para cima ou para baixo de maneira absurda. Então, o grande lance que eu entendo nesse ponto do imediatismo, primeiro, é não tê-lo. Segundo, é exercer o que você se formou, o que você aprendeu na sua formação, né? Apure. Hoje, com o advento das redes sociais, a história de vou conseguir um furo, que era muito mais da época do jornal impresso, da revista não, porque era com conteúdos maiores, semanais, normalmente, mas o furo do jornal diário impresso, a rede social quebrou isso. Hoje, qualquer pessoa não jornalista pode ser considerada, e é uma formadora de opinião, aí com conhecimento ou não, como o Jorge já falou bem lá atrás, essa pessoa vai divulgar na própria rede social. Então, essa briga, essa disputa pelo furo, eu acho que não é tão grande mais como na época do impresso. Ela ocorre hoje, esse imediatismo, com as agências que possuem, por exemplo, ação em bolsa também. Então, se ela for aquela primeira agência a noticiar tal fato, isso é positivo para ela.
Só que pode-se incorrer nesse erro de tomar uma parte pelo todo, de partir pelo imediatismo e gerar um cenário que pode ser até negativo para ela no que foi positivo nesse primeiro momento. Mas não vou me alongar muito não, vou passar a bola para o Jorge e para o Murilo aqui, que viveram em loco lá e têm um conhecimento maior. Jorge? Dizer o seguinte, eu vou voltar lá no começo da nossa conversa, que eu acho que foi muito interessante, é responsabilidade com notícias, responsabilidade com fato, e eu acho assim, mercado, ele não está mais dependendo, assim, eu diria assim, que tem outros fatores, né? Tem especulações, etc. Tal, e isso é parte dele. Uhum. Quer dizer, não vamos negar que não existe isso e que é uma coisa do começo do século, de troca, de escambo. Não é nada disso. Hoje tem investidores, o Paulo falou muito bem, tem fundos, tem gente operando. O café é dólar, o café é uma moeda diferente da nossa aqui. Sobre a questão de geada, de novo, houveram levantamentos, houveram coisas, trabalhos muito difíceis, coisa assim muito trabalhosa, de se chegar a um número real do que aconteceu. E o impacto, a gente sabe disso, tem determinadas pessoas, determinadas regiões que foram muito impactadas, e isso é verdade. Agora, eu costumo dizer o seguinte, a gente volta, Virgínia, no caso do produtor, no caso desse público que não interessa, a questão do planejamento. Aqui fala o seguinte, quem planeja acerta 50%. Quem não planeja, a possibilidade de acertar alguma coisa é muito pequena. E eu acho que todos esses componentes, né, aí a gente está falando de previsões, de estoque, de demanda, uma série de premissas básicas que influenciam o preço, o mercado, etc., eu acho que isso tem que estar dentro do planejamento do produtor. Acho que o produtor hoje tem que planejar seus riscos, tem que planejar a sua perspectiva de ganho, sua margem de contribuição tem que ser pensada, e ele tem que tomar as decisões baseado nisso, né? Nada do imediatismo, aí eu volto lá no começo da conversa, ela vira uma opinião e tem público, tem demanda para isso, muita gente gosta do blá, 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 legal, não tenho nada contra. Mas aí, de novo, para tomar decisão de negócio, é preciso estar baseado em conhecimento, é preciso estar focado no seu planejamento, na sua perspectiva do café como negócio. Qualquer coisa que fizer diferente disso é muito difícil de dar certo. Acho que a gente vai trabalhar na direção errada. Então, acho que a geada acabou sendo um componente que teve que entrar no planejamento, na perspectiva de negócio de gente que já produz café há 100 anos, né? E que tiveram outras, essa não é a última, acho que teremos mais, né? É só isso. O imediatismo, de novo, não contribuiu em nada, mas serviu para mostrar uma lavoura de café queimada, como é que a geada causa o efeito no pé de café, tudo isso acho que foi bom também, né? Mas vira imediatismo e, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de planejamento, é mais um item que você tem que colocar lá no teu planejamento, e o produtor precisa hoje pensar nisso. Murilo? Bom, gente, o imediatismo, a gente tem um lado positivo, né? Por exemplo, de algumas situações que a gente aqui todo dia, né? Que o cooperado, ele receber informações do mercado, como que está a bolsa, né? O dólar, então ele recebe, né? Que a gente manda 2, 3 vezes ao dia, então ele fica atento, ele já fica sabendo na hora o que está acontecendo ali no mercado e pode tomar a sua melhor decisão. Acho que aí é um fato positivo aí do imediatismo.
E aí, voltando para a questão da geada, a nossa postura aqui na Cocapec foi muito parecida com a de vocês, aí do Notícias Agrícolas, de ponderar. Claro que quando começou a circular, aí a imprensa, que não é, principalmente a não especializada, ela, né, choveu de contato, choveu de ligação, e a nossa postura sempre quando tem algum evento climático, principalmente, até quando a gente está monitorando isso, né, de uma maneira prévia, a gente já está em contato com a equipe de campo, com os nossos técnicos, para ver, e aí, né, como que está? Tem probabilidade? Como que está? Então, nós como profissional temos essa função de ser ativos, né, quanto a isso. A gente precisa se antecipar nisso que a gente sabe que vai acontecer. As pessoas têm dúvidas, as imagens depois são impactantes, chamam muita atenção, e as pessoas precisam ter alguma, né, a informação, né, elas precisam entender o que está acontecendo. Então, a nossa postura foi essa, né, de avaliar, ponderar, não vamos falar nada agora, vamos ver realmente o impacto. Tivemos depois, sobrevoamos ali as áreas de café para ver o real impacto, tivemos visitas do presidente da Conab, que foi em loco em áreas, para aí sim a gente ver a dimensão desse impacto climático e aí a gente fazer as nossas divulgações. Então, só depois de toda essa análise, de ponderar, né, tudo, porque o que a cooperativa fala, né, as cooperativas falam, ela tem esse impacto mercadológico, né, não tem como, porque ela está em loco ali na região. Né, e aí acabar, né, tendo muitas fake news, vamos falar assim, pessoas que não estão nas regiões, na base, e começa a soltar aí informações que não são verídicas, e aí, né, e aí a confusão é maior ainda. A gente já tem todo o trabalho em comunicação para falar o correto, a gente precisa ainda apagar o fogo ali de uma comunicação, uma informação que não é totalmente correta. Então, realmente é um desafio, né? Eu compartilho aí a questão, novamente, da responsabilidade, de ponderar, porque tudo isso, né, tem um impacto para todos, né? Tem um impacto para o negócio do cooperado, representamos aí milhares de pessoas, então a gente tem que ter muita responsabilidade que o que a gente falar vai influenciar diretamente. Claro que tem situações que o produtor ele perdeu 100% da lavoura dele, então para ele foi realmente uma tragédia. Então ele está, vamos falar assim, sofrendo com aquela situação, então ele vai gravar, ele vai compartilhar, só que a gente tem que ponderar se isso é algo, né, generalizado ou não. Então, tá em contato com, né, a equipe de campo, a equipe técnica, avaliar junto à gestão da cooperativa, né, das empresas, né, a forma de falar isso para não assustar, né, quem está aí na base mesmo, né, na base produtora, consequentemente não impactar mercado. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de falar, principalmente em assuntos mais trágicos, né, como a geada, chuva de granizo também acontece muito imediato, quando dá um temporal e aí começa a circular aquelas imagens lá, o café tudo, né, destruído, então aquilo lá assusta muito, então a gente precisa ponderar. E nem muitas vezes que a gente quer amenizar, não amenizar de uma maneira falsa, não, a gente está falando a verdade, mas a gente, talvez o impacto não foi tão grande e a gente percebe, principalmente com as mídias não especializadas, que isso, né, traz uma frustração, né, de alguma maneira, que talvez ela não gostaria, né, mas assim, a notícia, né, negativa, ela chama mais atenção. Então, quando a gente fala a verdade, fala que não foi bem assim, nem sempre é bem recebido, né? Mas acho que o papel do comunicador de um setor, ele precisa trabalhar com a verdade, com a responsabilidade. Acho que o Jorge foi muito feliz nesse termo, de trazer esse termo para a nossa conversa. Acho que ela exemplifica tudo que um profissional dentro da cafeicultura, dentro de uma cooperativa, enfim, de uma grande empresa, precisa ter. Ok? O que a gente está abordando aqui, né, nesses momentos finais, é um termo de comunicação que a gente chama de clipagem. A clipagem é um trabalho de reunir informações sobre um determinado assunto ou uma empresa, né? Só que isso atualmente tem ficado cada vez mais complicado exatamente por causa das redes sociais, né? Toda essa questão da responsabilidade que a gente vem abordando ao longo da entrevista
de certa forma, acaba caindo nessa questão da clipagem. Porque as pessoas hoje em dia usam o WhatsApp, né, o banco de dados do WhatsApp, ele não é muito bem definido, né? Não é fácil você ter acesso ao banco de dados do WhatsApp. Tem o Telegram, tem o Instagram, enfim. São diversas redes sociais onde as pessoas estão ali, né, dando suas opiniões, né, dando as suas próprias informações. E aí o processo de clipagem acaba ficando muito complicado para os comunicadores. E aí acaba entrando em dois pontos, né, muito atuais. O primeiro deles é que as cooperativas, elas têm chamado a atenção nesses últimos tempos, né, ao longo da quarentena. Os produtores rurais viram nas cooperativas uma boa saída, né, para se encontrar, para ter caminhos, né, de superar um momento de crise. E vivemos um momento em que as pessoas também estão buscando aí por melhores informações, né, por alimentos mais saudáveis. A busca por cafés especiais tem aumentado. Então, né, nessa última contribuição, eu quero saber opiniões de vocês com relação a esses pontos, né? Primeiro, essa busca maior pela saúde, né? E segundo, né, qual que é o papel das cooperativas para que, né, haja um suporte aos cafeicultores, né? Como é que as cooperativas trabalham isso, né? Seja no quesito da comunicação, né, nessa orientação com relação a como os cooperados precisam se comportar nas redes sociais e, né, esse papel intermediador, né, com relação a esses assuntos, né, saúde, comunicação e enfim. Qual que é a opinião de vocês com relação a esses diversos pontos da comunicação especializada em cafeicultura? Não, vamos lá. Bom, em relação à saúde, eu acho que, né, você teve um lado bom aí da questão da pandemia, acho que foi isso, um dos pontos, né, acho que tem outros também. Essa preocupação, né, com, né, da origem, o que que eu estou, né, consumindo, o que que eu estou dando para minha família, né, como que isso vai impactar ao longo dos anos, e isso com certeza é um benefício. Algumas pessoas já tinham isso de uma maneira mais clara, né, mas essa necessidade que a saúde, né, é tão preciosa, né, a gente viu isso da pior maneira possível, né, como a importância de cuidar da nossa saúde, né, realmente é importante ali para se manter bem, né, e quem a gente gosta também. Então, acho que né, a cafeicultura, né, apesar de ser um tipo de consumo diferente, né, de outro tipo de alimento, né, a questão da origem, né, como que é produzido, questão social, se está respeitando, aí tem o papel das certificações, que é muito importante, né, nesse acompanhamento, né, de como que é feito, se é da maneira adequada, né, se os produtos utilizados estão vindo de origem idônea, se eles estão sendo aplicados da maneira correta, né, e aí a gente tem um papel muito grande, as cooperativas, nessa educação, né, dessa orientação com o produtor, né, através das parcerias aí principalmente com as multinacionais, de orientação de como utilizar isso, de impactar né, minimamente possível aí o meio ambiente e as pessoas, né? Então, acho que os cafés especiais, a busca por né, uma produção diferenciada, né, algo, né, realmente que vai trazer uma experiência diferente. Então, o mercado só crescendo. Então, a gente está muito feliz aí que o público em geral está vendo que isso é acessível, é possível, né, e mudando um pouquinho o padrão, né, do paladar aí, principalmente do brasileiro, desmistificando aquela questão, só o café que vai para fora é bom e o que fica aqui não é tão bom, né, em termos técnicos aí de qualidade. Então, isso, né, estamos observando aí de uma maneira muito próxima. Isso acho que é um benefício e está relacionado também à qualidade de vida e à saúde. Tá joia? Bom, agora o papel das cooperativas, eu acho que nunca ficou tão claro a importância, né, de uma cooperativa para o produtor. Agora acho que ficou muito evidente, talvez da maneira que estava antes, estava muito, talvez, no automático, então ele buscando, talvez,
outras alternativas, e agora que ele precisou, a cooperativa estava lá com todo o seu suporte, com toda a sua estrutura, a sua expertise, os profissionais capacitados para atender ele nessas situações mais adversas, né? Então, acho que as cooperativas conseguiram mostrar aí toda a sua força, todo o seu poder, o seu dinamismo, né? Tudo que ela tem de bom, que a gente tanto tenta falar até em termos de comunicação, né? Falando, né, outro desafio importante aí na comunicação é falar sobre cooperativismo para o próprio cooperado, o próprio público interno, comunidade, enfim, é outro desafio. E agora ficou muito claro, né? Então, assim, ó, tá vendo? Olha, como que a gente trabalha, como que a gente atua, e a gente está do seu lado, e esse é o nosso propósito, né? O propósito de uma cooperativa é essa. Ela está ao lado do produtor, ela dá sustentação para ele, né? Para ele desenvolver o negócio dele, essa ajuda mútua, que também vai desenvolver a cooperativa, né? Acho que a política do ganha-ganha aí, que todos ganham de todos os lados. Então, não, acho que nesse momento, apesar de ser em duras penas, né, não, acho que ninguém gostaria de ter passado por eventos climáticos, situação de mercado, né, questão, né, que a gente observou de venda futura, que estava uma cotação, né, nos outros anos diferente da que está hoje. Então, teve todo esse trabalho aí importante, mas que foi feito de uma maneira muito cuidadosa, responsável, repetindo aqui a palavra do nosso papo, que trouxe, né, muitos benefícios. O que a gente pôde observar aqui na nossa região, na Alta Mogiana, é que o cooperado entendeu isso, ele né, visualizou isso que é o mais gratificante. Talvez a gente poderia ter feito tudo isso e ele não ter entendido, né, né, o nosso trabalho. Então, ficou muito evidente que ele compreendeu todo o esforço, tudo que foi feito. Então, a gente fica muito feliz, né? A sensação de dever cumprido para todos que estão atuando aí nessa área. Por favor, Jorge. Bom, sobre os pontos que foram colocados aí, né? Eu acho assim que as dúvidas todas, né? Os questionamentos todos que nos trouxe a pandemia, né? E tem um detalhe importante que, assim, às vezes as políticas públicas elas estão muito voltadas para a cidade, né? Para o público urbano, né? E o campo não parou, né? A gente sabe que parou a fábrica, não sei do que, parou o comércio, o campo não parou, né? A gente continuou trabalhando. E eu acho que essas dúvidas, essa necessidade de trabalhar enquanto estava tudo parado, trouxe uma aproximação muito grande do produtor com as cooperativas. Eu acho que e as cooperativas dando respostas sobre protocolos, sobre maneiras de se protegerem, etc. Tal. Eu acho que isso deixou a cooperativa numa situação mais, eu diria até que privilegiada, mas criou um movimento ali de falar onde que eu vou buscar informação, aonde que eu vou definir o meu protocolo. Aí as cooperativas entraram em campo e fez esse papel muito bem feito, com boletins informativos, com notícias, com informações, e enfim, as cooperativas fizeram esse papel de uma maneira muito bacana. A outra coisa, café é alimento, né? Café é um alimento e ele precisa ser tratado como tal, né? Acho que está criando essa consciência, né, de que o café é essencial para a nossa saúde, assim, de diversas maneiras, é importante para a gente e ele é um alimento. E eu acho que, talvez muito pouco tempo para cá, ele está sendo tratado dessa maneira. Inclusive, na Cochupé, a gente já tem na nossa indústria o programa de segurança alimentar dentro da indústria, por considerá-lo dessa maneira, né? Então, isso, com relação a café, é isso. E sobre cafés especiais, a gente não pode nunca deixar
de falar que o Brasil é o grande player de café de qualidade do mundo. E não podia ser diferente com o comercial, né? Então, é um mercado que cresce, é um mercado que abre portas, é um mercado que tem franca expansão, inclusive no Brasil, né? A demanda é cada vez maior. E a gente, sem sombra de dúvida, vai atender essas demandas, atender esses paladares mais exigentes aí sem nenhum problema. E, por fim, ESG, né? Essa siglazinha, essas 3 letrinhas aí que parecem tão insignificantes, ela vai trazer muito benefício para a cidade, para o campo, para o consumidor e para as organizações, principalmente. Eu acho que essa questão da governança, né, que vem na esteira do ESG, que vem nesse contexto do ESG, vai mudar muito as organizações, e ela vem com esse propósito de fazer entender que uma empresa não pode existir apenas e tão somente para ganhar dinheiro, ela tem que ter algumas coisas além disso, né? E aí, eu costumo dizer o seguinte, nós ganhamos um prêmio de ESG pela Exame, um veículo de comunicação importantíssimo no nosso país, e aí me perguntaram, né, por que ganhou o prêmio? É porque o ESG já é parte do DNA do cooperativismo, né? Então, a gente faz decisões assembleares, decisões colegiadas, sociedade de pessoas, distribuição de lucro, de renda. Isso está na essência, está no DNA das cooperativas. Então, voltando lá para a questão da saúde, para a questão da segurança alimentar, para a questão dos cafés especiais, acho que o ESG está abraçando tudo isso. E as cooperativas de produção, pelo menos com as quais nós nos relacionamos, já abraçou essa ideia e vamos em frente. Abraço para todos. Eu vou aproveitar o gancho que o Jorge trouxe, como o Erickson puxou a última pergunta, né, falando de cooperativa, de modo geral, mas para o PA eu queria que ele encerrasse um pouquinho diferente, porque o Jorge trouxe aí 2 coisas que a gente tem falado bastante, ESG e promoção de imagem, qualidade de café, né? PA, e você tá aí na comunicação das outras lideranças que têm trabalhado fortemente nessa questão de comunicação para isso mesmo. Secafé vem muito forte com ESG e BSA fazendo esse trabalho aí fora do Brasil para fazer a promoção da imagem do nosso café. Queria que você encerrasse falando um pouquinho disso e a comunicação para isso, pode ser? Obrigado. Primeiro é reforçar tudo que novamente que o Murilo e o Jorge disseram, já que as cooperativas são fundamentais nesse aspecto, né, como sociedade de pessoas, usando a expressão do Jorge, de contribuir com a base, com o campo, para que essa produção brasileira, para que os cafés do Brasil como um todo, todos os seus segmentos, venham a ganhar e muito com a questão de governança socioambiental, com o ESG. Porque a gente já praticamente produz como um todo, né, a generalização não é tão legal, mas como um todo a cafeicultura brasileira já tem esse foco do ESG, já está focada nos critérios de ESG. Então, quanto mais a gente puder expor isso, como o Secafé, como o BSA, como a Bix, agora entrando no mérito da tua pergunta, Vi, a gente tem como ganhar como um todo, como Brasil, ajudar a mudar um pouquinho a imagem de Brasil relacionada a café. Ela não é ruim, só que ela é pouco propagada, em relação a uma Colômbia, por exemplo, da vida, que trabalhou seu marketing 30 anos antes do Brasil começar a pensar em se divulgar lá fora. Então, a questão de ESG, como está intrínseca, desde o campo, passando pelas cooperativas, chegando às indústrias, chegando aos exportadores, essa preocupação que o Jorge também citou com as pessoas, e principalmente com o meio ambiente, já é nato da nossa cafeicultura, né? Independente do local de produção dela, do tamanho, se mecanizada, se manual, tem essa preocupação em todas as formas, todos os tipos de produção. Então, a nossa preocupação, enquanto Secafé, BSCE, Bix, aí eu posso falar nas 3, que são as 3 que têm essa preocupação em levar esse tipo de informação para fora, cada uma falando do seu nicho, obviamente,
é tentar potencializar esse positivo que o Brasil já possui, na verdade. Por isso que eu entendo que a questão dos critérios ESG, os cafés do Brasil vão ganhar como um todo, porque a gente já está praticamente como um todo dentro deles, atende a esses critérios. Então, eu acho que isso vai ser um boom para a nossa cafeicultura. O Brasil não é ser arrogante, falar maior produtor, não é ser arrogante. A cafeicultura brasileira, diferente de muitos concorrentes nossos que fazem o marketing da miséria, você pegar alguns países centrais, a cafeicultura brasileira distribui riqueza onde ela existe. Né? A gente olha, o Brasil é o maior repassador dos preços FOB aos produtores, superior a 80%, chega a 91% em alguns casos. Né? A cafeicultura distribui riquezas. Tem um estudo que foi feito pelo Secafé, apurado pelo Secafé, pela Silvia, nossa gestora de sustentabilidade, que ela cruzou os dados do CAGED com o IBGE e levantou nos municípios mineiros, onde a cafeicultura está presente, quanto maior a área com a cafeicultura, o IDH é maior que a média do município. Então, a cafeicultura brasileira está totalmente adequada aos critérios de ESG, a governança socioambiental, porque ela tem essa preocupação com pessoas e com o meio ambiente, claro. Se a gente não cuidar do meio ambiente da nossa propriedade, a gente vai ser o principal prejudicado. Então, a gente tem essa noção, a gente tem essa essência, e eu fico muito à vontade de falar a gente, porque eu sou de família de cafeicultor também. A gente é um pouquinho mais doido, que a gente inventa de cultivar café na região da Nova Alta Paulista, ali em Parapuã, em São Paulo, a 600 metros com arábica, com calor bacana, é fácil conduzir a lavoura por lá, né? Mas, assim, a gente tem essa preocupação, a gente cuida do nosso, né? Então, eu acredito que o Ser Café, principalmente nesse engajamento de ESG e da sustentabilidade, a BSA também falando em qualidade, a BICS com a nova metodologia para os cafés solúveis e a forma de propagação também, assim como os especiais que o Jorge bem citou, o café solúvel também é um abridor de portas, vamos dizer assim, principalmente nos mercados mais voltados ao chá, pela praticidade do preparo, né? Então, eu acho que o Brasil e principalmente os cafés do Brasil, com o trabalho de comunicação que a gente vem dedicando, e a gente, eu não digo nós, ponta da flecha, entidades, tá? Citando desde o trabalho que é feito do campo, do produtor, das associações, das cooperativas, até chegar nas entidades de classe, essa preocupação que a gente passou a ter de divulgar isso de uma maneira melhor, só tende a fazer que os cafés do Brasil sejam mais bem aceitos, ou melhor vistos, vamos dizer assim, lá fora, e cumprir com o papel dessa demanda crescente que existe, que o Jorge citou já para os especiais e também para os convencionais, mesmo em época de pandemia, foi mantido aquecido esse consumo, né? O Brasil exerceu essa função de ser o único país produtor de café, ao menos atualmente, capaz de suprir essa demanda crescente. Então, acho que o nosso trabalho, enquanto comunicação, enquanto entidades, enquanto cooperativas, associações, é exatamente tentar levar essa comunicação positiva do que a cafeicultura brasileira já é. Ela não vai se adaptar ao ESG, aos critérios ESG. Ela já está dentro deles. Então, a gente tem que tomar um caminho que possa levar da melhor maneira possível isso e gerar essa atratividade a nós. Perfeito. A gente tá chegando, a gente tinha assunto para prosear aí para umas 5 horas seguidas de podcast, mas eu sei que a agenda de vocês também é bem apertada, eu vou liberar vocês, mas eu queria encerrar, primeiro de tudo, né, 7 de abril, Dia do Jornalista, parabenizando todos vocês, o Erickson, nossa equipe toda aqui, nosso time do ENA, e principalmente aqui no Café em Prosa eu gosto muito porque a gente consegue trazer um tom mais pessoal para as nossas conversas. Falar de café, ele não é fácil, eu imagino que nunca tenha sido, não é agora que ficou difícil, mas eu acho que a gente consegue avançar muito quando a gente faz o que de fato o café é, que é conexão e ter relações com as pessoas que estão nessa cadeia cafeira. Então, meu muito, muito, muito obrigado pelo trabalho de vocês. De novo, para o produtor que está nos ouvindo, as informações que vocês recebem, que eu, Virgínia Alves, reporto para vocês, só é possível porque tem um time como esses por trás, nos bastidores, entendendo o que está acontecendo. A gente tem hoje aqui 3 importantes lideranças do setor, mas todas as cooperativas que falam com a gente, deixo aqui o meu beijo para a Deiviana, que eu não tinha deixado ainda, de todas as regiões produtoras desse país, a gente precisa desse time e entender como é que tá do lado de lá. Então, por isso que é muito importante conseguir reunir essa galera. Muito, muito obrigado pela disposição de vocês em sempre atender o Notícias Agrícolas. Meu muito obrigado, pessoal, pela paciência, pela troca diária. É muito importante para mim, enquanto jornalista, mas também enquanto Virgínia, ter essa relação com vocês. Espaço aberto
certo, não preciso nem falar isso mais de uma vez, que vocês já sabem. É muito importante para mim ter vocês nesse episódio hoje. Obrigada, pessoal. Vocês podem dar o tchau aí, agradecer o produtor, fazer o que vocês quiserem, que é a última palavrinha de cada um. Pode ir, PA, você já está na nossa tela aqui. Vamos lá, então, Virgínia. Além de agradecer aos produtores pelo trabalho que eles fazem e tornar possível o nosso trabalho em comunicação no café, a gente só existe em função dessa dedicação dos produtores, né? Parabenizar o Notícias Agrícolas também, porque eu estou há 19 anos formado em jornalismo e há 19 anos trabalhando em comunicação de café. Então, eu pude acompanhar todo esse crescimento que vocês tiveram como plataforma de comunicação, não apenas mais de um site que surgiu, mas uma plataforma de comunicação que vocês transformaram, ampliando todos os leques da maneira possível e, principalmente, agradecer o convívio que nós temos. Virgínia, Erickson, Andressa, Alexander, todo o pessoal do Notícias Agrícolas, obrigado exatamente por ter essa responsabilidade que a gente tanto mencionou na nossa conversa, de ter a preocupação de levar o conhecimento, levar a informação correta exatamente para a nossa base, que é o nosso produtor. Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, parabenizar os produtores, deixar um abração para o Jorge, para o Murilo, amigos de longa data, graças a Deus, e reforçar um beijo para a Deviana, que fique tudo bem com ela também lá. Obrigado, gente. Eu acho que além da palavra responsabilidade, tem uma outra que a gente não mencionou hoje, mas que é muito importante na nossa trajetória quando a gente fala com o produtor. É ter respeito por quem está no campo, fazendo o que a gente precisa ter na mesa, né? Então, essa é uma outra coisa que eu aprendo diariamente com vocês. Além da responsabilidade, ter muito respeito por quem está se dedicando, e no nosso caso de café, né, em alimentar esse nosso vício, e não só aqui, mas Brasil afora. Jorge, com você agora, meu querido. Bom, eu também quero agradecer muito a oportunidade. Eu costumo dizer que nós, da comunicação, é difícil a gente aparecer na telinha, né? A gente fica mais nos bastidores, preparando e organizando aquilo que precisa ser falado, etc. Então, hoje eu tive essa oportunidade de estar aqui e apresentando e aparecendo na telinha. É uma alegria muito grande. Também deixo aqui meu abraço para a Deviana, um grande abraço para o Paulo, Murilo, e muito obrigado pela oportunidade. E toda a minha gratidão, e usando já a última palavra tua aí, o meu respeito pelo produtor de café. Gratidão e respeito por esse público, que realmente eles merecem isso. Abraço para todos, obrigado. Murilo? Gente, queria muito agradecer a oportunidade. Eu acho que essa iniciativa, né, de trazer esse pessoal que está atrás, né, que está na retaguarda aí da informação, acho que é muito relevante, acho que é muito esclarecedor para o público em geral. É uma honra, dá um friozinho na barriga, porque a gente realmente não está acostumado a aparecer, né? A gente está lá atrás orientando, né, falando o que o outro deve fazer, mas na hora que a gente precisa colocar a cara, né, dá aquele nervosismo, então dá aquele frio na barriga, mas é muito gostoso. Então, eu queria deixar um abraço aqui para o Jorge, o Paulo, né, um beijão para a Deviana, né, acho que em outra oportunidade ela vai trazer informações muito ricas aí para todo mundo, né, parabenizar a todos do Notícias Agrícolas, né, em especial, né, você, Virgínia, e o Erickson, né, comecei lá atrás em contato com o Jonatas também, né, que fez um papel de base muito importante dentro da cafeicultura, né, do tema tópico cafeicultura dentro do Notícias Agrícolas. Entro diariamente no site de vocês, todo dia tem análise de mercado no final do dia que a gente coloca, reproduz no nosso site, porque a gente sabe da credibilidade do trabalho de todos aí. Então, realmente é muito importante contar com parceiros, e eu fiquei muito feliz pelo convite. Estou aberto para próximas oportunidades, né? É sempre um prazer falar de comunicação e de café, né? Obrigado mais uma vez, grande abraço a todos. Muito bem, gostaria de agradecer então aqui mais uma vez, né, a presença dos nossos amigos, né, nossos colegas, comunicadores, que estiveram aqui trazendo suas opiniões nesse grande debate sobre os bastidores da comunicação pro agronegócio, em especial a cafeicultura. Lembrando então mais uma vez que estamos em todas as redes sociais. Siga o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. E você que acompanhou, né, esse debate pelo YouTube, lembre-se também, né, de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o like
para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, as nossas entrevistas aqui dentro do site Notícias Agrícolas. E tornando assim, né, os produtores rurais os mais bem informados do Brasil. A gente vai terminando aqui então esse episódio. Até uma próxima. Um abraço.